Pai do Senhor, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, bom estarmos aqui para falar da palavra do Senhor e hoje com um tema que eu acho muito interessante. Digo fraco, eu sou forte. Quem não tem fraquezas na vida? Quando eu falo de fraquezas em si, não é diante daquilo que é erro, que é pecado, mas são fraquezas do nosso cotidiano. Coisas que eu e você, diante das lutas da vida, diante das circunstâncias da vida, muitas das vezes nos sentimos fracos, desanimados, e às vezes a gente não sabe o que fazer, como fazer, diante dos Golias que se levantam na nossa frente. Isso é uma realidade minha e sua. Ninguém é super-herói, como a gente consegue ver aí nos desenhos, nas telas, daqueles super-heróis que conseguem voar, que tem uma força fenomenal, que consegue ter uma visão de raio-x. Nós, humanamente falando, não temos isso, mas se a Bíblia está trazendo isso para mim e para você, diga ao fraco, eu sou forte, é porque tem algo que vai além da nossa limitação humana, que vai além da nossa situação de corpo físico limitado, que eu tenho, que você tem diante das nossas forças físicas e até mesmo diante daquilo que precisamos realizar e fazer para alcançar o êxito de cada dia, tanto diante da vida física quanto diante da vida espiritual. Mas se a palavra vem dizendo para mim e para você, diga o fraco, eu sou forte, é porque é um contexto que nós podemos dizer isso. É interessante que esse versículo que está em Joel, capítulo 3, versículo 10, ele, antes dessa parte B do versículo, ele está dizendo assim, ó, forjai espadas das relhas dos vossos arados. Então, olha só, está demonstrando alguém que está mexendo com o arado, está mexendo com a terra, e você forjar aquilo dali que você tem numa espada, para você poder então guerrear, para você poder então enfrentar as circunstâncias da vida. E o versículo continua dizendo, e lança das vossas foices. Então a Bíblia está trazendo para mim e para você aqui algo que eu preciso fazer na minha caminhada cristã e você também. Aquilo que temos, aquilo que somos, é o suficiente para que o sobrenatural, a bondade e a misericórdia do Senhor nos alcance e o poder e a graça dele venha sobre a minha vida e sobre a tua vida e que nós vamos conseguir então assim vencer. Talvez aquilo que você tem seja um arado, seja uma foice, e você fala, eu não estou preparado para isso. Os elementos que eu tenho para poder enfrentar essa situação são poucos ou não são inúteis. Deixa eu dar um exemplo para você entender um pouquinho mais do que eu estou falando. Davi, quando chegou no vale e viu o exército de Israel, comandante ali, o rei Saul, e viu ali um filisteu, o gigante Golias, afrontando o exército de Israel. Davi chegou ali simplesmente com alguns mantimentos que levou para os seus irmãos. Davi chegou ali como um pastor de ovelhas, de sandália, de roupa, um bornalzinho talvez do lado, a sua funda, a qual era a sua arma. Davi chegou ali com um arado, com uma foice, algo que talvez humanamente falando seria impossível alcançar uma vitória diante de um soldado filisteu de uma altura fenomenal, que era Golias, que todo o exército ali estava com medo, o exército de Israel estava com medo de enfrentar o rei Saul todos, mas chega Davi, um simples pastor de ovelhas, e ele fala o seguinte então, fala de Davi, quem é esse circunciso para afrontar o Deus de Israel? Eu vou a ti, não na minha força, mas eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos. Meu irmão, minha irmã, aí está a diferença. Meu amigo, minha amiga, você que está na dificuldade da vida, a diferença está aí, é colocarmos a nossa fé em ação e aquilo que temos vai ser suficiente para alcançarmos a vitória necessária. Então eu estou trazendo para você aqui, digo fraco, eu sou forte, diante de uma visão da fé. A minha visão humana é limitada. Ela vai me trazer as informações do que eu tenho no campo humano, no campo terreno. Mas quando eu tenho um olhar de fé, aí sim eu vou conseguir alcançar uma visão que vai além do plano físico. Isso aconteceu com Davi, isso vai acontecer com você e comigo em nome de Jesus. Deixa eu te dar mais um exemplo para você entender. Se a gente for lá para Hebreus, capítulo 11, Hebreus 11 é tratado como a galeria dos heróis da fé, ok? É assim.
porque ali a gente consegue ver como que os homens de Deus fizeram proezas e alcançaram maravilhas, conseguiram fazer milagres. E quando a gente vai para Hebreus 11, a gente já começa lendo o versículo 1, que a fé é a certeza das coisas que se esperam. Olha só, você tem certeza daquilo que ainda não aconteceu, está esperando. E a prova das coisas que não se veem, ou seja, a prova, algo palpável, daquilo que você não viu ainda. Meu irmão, minha irmã, eu só consigo fazer isso através do olhar da fé, se eu colocar a minha fé em ação. É interessante que aqui em Hebreus ainda, capítulo 4 de Hebreus, versículo 2, diz assim, ó: pois também a nós foram anunciadas boas novas, como a eles, mas as palavras que ouviram nada lhes aproveitou, visto não ser acompanhada pela fé naqueles que a ouviram. Então, Hebreus capítulo 4, versículo 2 está dizendo aqui para a gente que a palavra, as boas novas, ela tem que estar acompanhada com a fé, para eu entender que aquilo dali vai acontecer, que aquilo dali é real, que o meu Deus é poderoso. A onipotência de Deus se encontra com a minha fraqueza e as coisas acontecem. Eu preciso entender isso na minha caminhada cristã. E aqui então, Hebreus capítulo 11, que é a galeria dos heróis da fé, e a gente então vê aqui vários fatos que aconteceram diante da história bíblica, que foram confirmados através de historiadores, através de arqueólogos. Quantas coisas a gente vê hoje na televisão, tem programas sobre arqueologia, né, voltada para o campo da religiosidade, para o campo cristão, e a gente vê quantas coisas ali, quantas evidências que estão sendo encontradas hoje, e fala aqui, ó, isso aconteceu realmente. Então a gente vê a Bíblia se cumprindo. E aí então, quando eu vou ler Galeria dos Heróis da Fé, eu vejo aqui pela fé Noé, pela fé Enoque, pela fé Abraão, pela fé Abel e tantos outros irmãos como eu e você, pessoas como eu e você, que tinham as suas limitações humanas, mas pela fé alcançaram e fizeram proezas. Moisés e tantos outros. Aí tem um versículo aqui que me chama a atenção, que vai de encontro ao que eu estou dizendo aqui. Porque quando a gente lê Hebreus 11, Galeria dos Heróis da Fé, a gente tem aqui realmente como os heróis. E como eu disse no início aqui, nós não somos super-heróis. Nós não temos poderes, né, sobrenaturais, humanamente falando. O nosso poder, a nossa possibilidade de alcançar a bênção e a vitória vem do Deus ao qual nos criou. Ele sim é onipotente, é onisciente. Ele sim tem o poder para trazer sobre a minha vida e sobre a tua vida tudo aquilo que precisamos e necessitamos. Mas olha só, deixa eu ler contigo aqui o versículo 33 de Hebreus 11, que diz assim, ó: os quais pela fé venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam a boca dos leões. Tá vendo? Pela fé, eles conseguiram, alcançaram. Não foi na força deles, foi pela fé. Aí vem o versículo 34 e diz assim: apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada. Aí tem algo aqui que eu acho muito interessante no versículo 34 de Hebreus 11. Da fraqueza tiraram forças. Da fraqueza tiraram forças. Tornaram-se poderosos na batalha, puseram em fuga exércitos de estrangeiros. Opa! Então se eu consigo entender dentro de Hebreus 11, Galeria dos Heróis da Fé, que esses homens de Deus, mulheres de Deus, foram usados e da fraqueza tiraram forças. Então eu entendo. Digo fraco, eu sou forte. Em nome de Jesus, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, diante das suas circunstâncias da vida, diante das suas limitações humanas, diga: eu sou forte em Cristo Jesus. Eu consigo em Cristo Jesus. O que você tem para alcançar a bênção e a vitória? É pouco, é insuficiente humanamente falando, mas olha, Deus é poderoso para agir sobre a minha vida e sobre a tua vida e transformar as circunstâncias, tantas de formas aqui, de forma terrena, como por fim a vida eterna. Às vezes eu escuto dizendo, né, que para a morte não tem jeito. Tem sim, tudo tem jeito, até para a morte. Jesus Cristo, o único e suficiente Salvador, que veio sobre a minha vida e sobre a tua vida. Por isso que João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E é isso que eu quero trazer para você hoje aqui. Diga o fraco, eu sou forte
em Cristo Jesus. Eu não consigo, mas em Cristo Jesus você é mais do que vencedor. Olha só, você é mais do que vencedor. Então, que essa palavra possa alcançar o teu coração nesse dia. Em nome de Jesus, fortaleça-se no Senhor. Se você ainda não aceitou Jesus como teu único e suficiente Salvador, você pode fazer isso agora. E Ele vai sim fazer morada no teu coração e vai trazer as soluções necessárias para a sua vida e vai te fortalecer e você vai poder dizer: digo fraco, eu sou forte em Cristo Jesus. E por fim, nós vamos alcançar a vida eterna, corpos transformados, e aí sim, vamos sair dessas limitações humanas, dessas circunstâncias da vida terrenas e vamos ter eternamente uma vida em Cristo Jesus de bênçãos e vitórias. Em nome de Jesus, alcance isso para a tua vida e digo fraco, eu sou forte. Deus te abençoe e Deus te guarde. Amém.